Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Estamos aqui com a Beth, recebendo, porque hoje ela vai falar quem foi Calvino. Quem foi Calvino? Interessante, né? Um tema que a gente nunca ouviu falar no meio espírita, eu creio, né? Mas é interessante. Então, meus amigos, vamos pedir para a Beth iniciar com aquela prece para iluminar a gente, né? E a vibração e a prece no final. Muito obrigado, amiga Beth, e gratidão a vocês. Se inscrevam no SEAC Ajudando a Caminhada. Obrigado, boa noite e boa palestra para vocês. Boa tarefa, Beth. Obrigado. Obrigada, boa noite, amigos queridos. Olha, se inscrevam mesmo nesse canal, porque tem tantos temas tão interessantes e as palestras são feitas por diferentes expositores, cada um tem o seu estilo, né, traz um conteúdo diferente. É um manancial de aprendizado. Então, é uma bênção fazer parte, né, dessa equipe maravilhosa do CA, que agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, aprendendo um pouquinho mais, porque quando a gente prepara, a gente aprende, né? Então, elevando o pensamento até o mais alto, ao nosso Pai Criador, ao nosso grande amigo Jesus de Nazaré, ao Antônio, mentor do SEAC, aos nossos mentores amigos, que nos protejam, que nos amparem nesses instantes, a nós e aos nossos familiares. Que assim seja. João Calvino, né, é um missionário da Reforma Protestante. Na Revista Espírita, de 1866, Allan Kardec escreve: se os reformadores só exprimissem as suas ideias pessoais, não reformariam absolutamente nada, porque não encontrariam eco. É aquela frase, uma andorinha não faz verão, né? E aí segue Kardec. Um homem só é impotente para agitar as massas, se estas forem inertes e não sentirem em si vibrar alguma fibra. Então, ao longo aqui da nossa fala, nós vamos dar uma olhada no que estava acontecendo na Igreja Católica, Apostólica, Romana, lá na Idade Média, né? Ela assim provocou um descontentamento geral nas massas. E escreve Kardec: é de notar que as grandes renovações sociais jamais chegam bruscamente, como as erupções vulcânicas, são precedidas por sintomas precursores. As ideias novas germinam, então, em efervescência numa porção de cabeças. Então, a gente vai dar uma pincelada nas ideias que estavam germinando nas cabeças dos reformadores. E quem eram esses reformadores? E continuando aqui com Kardec. A sociedade, aí, olha, João Calvino, a sociedade é agitada por uma brigada. A sociedade é agitada por uma espécie de estremecimento que a põe à espera de alguma coisa. É nesses momentos que surgem os verdadeiros reformadores, que assim se veem como representantes, não de uma ideia individual, né? Uma ideia só deles, mas de uma ideia coletiva, vaga, a qual encontra espíritos prontos a recebê-la. Então, o que aconteceu é que, no tempo da Reforma Protestante, né, já havia um amadurecimento das circunstâncias gerais, né, já houve mudanças suficientes para que a reforma acontecesse.
E Kardec escreve: tal era a posição de Lutero, mas Lutero não foi o primeiro, nem o único promotor de reformas. Antes dele, houve apóstolos como Wycliffe, João Hus, Jerônimo de Praga e outros. Então, vamos ver aqui a situação da Igreja Católica na Idade Média, né? Naquele tempo, a igreja era muito poderosa e cometia muitos abusos, nos conta a história. A igreja cometeu muitas atrocidades para manter o seu poder. E ela controlava a política, a economia, as ciências, as artes. O Papa, ele tinha tanto o poder político como o poder religioso. E a fé era usada como um instrumento de intimidação, de dominação, e grande parte da vida econômica, né, lá na Idade Média, era organizada ao redor das paróquias, e as pessoas, né, que moravam ao redor eram dominadas, né, pelo clero. Roma era puro luxo e poder, né? Aquelas construções majestosas, né? Joias, roupas fantásticas, tudo isso muito distante da simplicidade do cristianismo dos primeiros tempos, né? O Papa Leão X, ele tinha uma vida mundana, depravada. Foi ele que criou o livro chamado Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciaria Apostólica, que era assim um livro onde estavam os preços para o perdão de cada crime, desde adultérios até crimes hediondos, né? Foi o Papa Leão X que criou esse sistema de indulgências, de pagar, né, pelo perdão de Deus. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 20, escreve que no plano espiritual estavam sendo tomadas medidas para conter esses desregramentos da Igreja Católica, né? Que havia se desviado do caminho cristão. Escreve Emmanuel: o plano invisível determina a vinda ao mundo de numerosos missionários, com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião. Assim, no século XVI, apareceram as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma na Europa Central e Países Baixos. E ainda Emmanuel, no livro O Consolador, também psicografado pelo Chico Xavier, na questão 295, escreve: a reforma e os movimentos que se lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, quer dizer, desenterrar aquilo que estava oculto nas letras. Então, eu falo assim, a letra do evangelho que estava enterrada até então na intolerância do clero, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Então, a reforma e depois os outros movimentos que surgiram a partir de então, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar deles, tirou, né, da letra do Evangelho esse ensinamento oculto, enterrado, para que mais tarde, no século XIX, viesse o Roberto, Consolador prometido. teve uma parte que você falou, então a reforma, daí eu não consegui entender o que falou, né? Porque não saiu muito bem, assim, não, deve ter parado aqui um pouquinho, assim, não parou, mas não deu para entender no áudio.
lá, então a reforma, aquela parte assim. Então, eu vou ler de novo a frase de Emmanuel, lá do Consolador, né? A, re- a Obrigado, desculpe. Imagina, obrigada eu. A reforma e os movimentos que lhe seguiram vieram ao mundo com a missão de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então na intolerância do clero, a fim de que depois da sua tarefa, né, então, até então, todos os ensinamentos do evangelho eram desvirtuados, deturpados, a fim de que depois da sua tarefa, da tarefa desses reformadores, né, da Igreja Protestante, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo, ensinar as lições verdadeiras de Jesus. Então, com todo esse abuso, toda essa arbitrariedade da Igreja Católica, houve uma reação de pensadores, de teólogos e até do povo. Foi o que aconteceu no século XVI. Então, surgiu essa grande crise religiosa que deu origem à Reforma Protestante, e foi um dos movimentos mais amplos e de maior influência na história da humanidade. Só que as raízes estavam lá na Idade Média, né? Desde John Wycliffe, que ele era contra os tributos cobrados pela Igreja, e ele defendia a livre interpretação da Bíblia, então cada um podia pegar a Bíblia e ler. Para a Idade Média, na Idade Média, para a Igreja, só em latim. A Bíblia só podia ser escrita em latim, e só os padres é que poderiam ter a posse da Bíblia. E aí outro precursor foi John Hus, que depois reencarnou como Allan Kardec. Mas esses movimentos da Idade Média foram abafados. Mas na Inglaterra, na Boêmia, esses movimentos persistiram assim em estado latente, né? Estava lá efervescendo, né? Germinando essa ideia. E além do mais, houve mudança no contexto geral do planeta, da sociedade. Então, no século XV e início do século XVI, surgiu o humanismo, que foi um movimento de valorização do homem. O humanismo tem três aspectos: o antropocentrismo, o racionalismo e o cientificismo. O antropocentrismo considera o homem como o centro do universo, enquanto que a igreja, naquela época, dizia que o homem era totalmente depravado, a sua salvação dependia só da vontade de Deus. O racionalismo é a compreensão dos fenômenos da natureza pela razão, não mais pela fé. Então, aí surgiu a contestação dos dogmas da igreja. E o cientificismo é o afastamento da igreja, né, dos dogmas da igreja. Então, surgiu o desenvolvimento da matemática, da física, da medicina. A Renascença. A Renascença surgiu em meados do século XIV e foi até o fim do século XVI. A Renascença foi uma revalorização da antiguidade clássica, o que acabou diminuindo a influência desse dogmatismo religioso, do misticismo. A Renascença valorizou a racionalidade, a ciência, a natureza. O homem foi colocado no centro da criação, né? E aí deu origem a esta corrente de pensamento chamada humanismo. E Emmanuel até escreve, né, que a renascença que aconteceu aqui no nosso planeta, naquela época, começou do alto, foi um planejamento da espiritualidade superior, que clareou a Terra em todas as direções. E aí reencarnaram numerosos artistas, pintores, escultores, arquitetos, que eles eram da Grécia Antiga e estavam reencarnando na Itália. Emmanuel diz:
Há mesmo, em todos os departamentos das atividades artísticas, um pronunciado sabor da vida grega, em seu renascimento, né? Anterior às disciplinas austeras do catolicismo na Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante do quadro das autoridades eclesiásticas. Então, antes da Idade Média, nós vivíamos a era clássica, né? É aquela valorização das artes, do homem como centro do universo, toda essa cultura greco-romana. Mas aí surgiu a igreja, na Idade Média se tornou muito poderosa e abafou tudo isso. No entanto, o século XV e XVI retorna esse renascimento, porque na Idade Média, né, como diz Emmanuel, a igreja ela era muito rigorosa, tinha uma disciplina rigorosa, mas não para consigo, para com o próprio clero, mas com aqueles de fora, né, os profanos, os que não faziam parte do quadro da igreja. Então, século XV, início do século XVI, em Roma, surgiu uma grande era de renovado aprendizado clássico, né? De redescobrimento da arte clássica, na pintura, na escultura, na arquitetura, mostrando o prazer pela vida e pela beleza da criação. A capital do Império Romano foi totalmente embelezada na época da Renascença. Outras causas que deram origem ao enfraquecimento do poder da Igreja Católica e ao surgimento da Reforma Protestante. Causas políticas. Então, muitos monarcas estavam insatisfeitos com esse enorme poder que o Papa exercia no mundo todo, no mundo cristão, né? E muitos teólogos também, dentro da igreja, criticavam a doutrina e as práticas da igreja, criticavam a atitude da igreja para com a fé, né, abusando, usando como instrumento de dominação, e também criticavam o feitio organizacional, né, a forma como o clero era organizado. E outros fatos contribuíram para o surgimento da Reforma Protestante. A derrocada do feudalismo, a partir de então surgiram as classes médias, por conta do comércio, da indústria. Foi um novo setor da sociedade que era independente da influência direta da igreja. Surgiu a imprensa, né, a imprensa gráfica, em meados do século XV, que disseminou essas novas ideias. Aí também a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. Tudo isso foi enfraquecendo os dogmas da igreja, né? Que ditava o que era verdade e o que não era. Houve a circunnavegação do globo terrestre por Fernão de Magalhães. Os pequenos povoados se tornaram centros urbanos. E, embora a igreja ainda fosse o poder dominador, né, surgiram muitas forças novas, além do trabalho dos reformadores, né, que estavam operando para enfraquecer esse poder da igreja. Então, nesse contexto é que surgiu a Reforma Protestante, que teve seus precursores desde a Idade Média. E no século XVI surgiram os reformadores, né? O objetivo da Reforma Protestante era a retomada do cristianismo do tempo de Jesus, que foi desvirtuado nos séculos seguintes pela Igreja Católica. Então, Martinho Lutero, que era um monge alemão, ele rompeu com a Igreja. Ele colocou 95 teses de protesto contra a Igreja Católica Apostólica Romana na porta da igreja local. O Martinho Lutero, ele foi o maior responsável por esse conflito com a igreja, né?
O Martinho Lutero deu um forte destaque à fé e à palavra. A palavra era a Bíblia, né? A Bíblia, que inclusive foi traduzida para o alemão. E o Lutero desencadeou uma onda de descontamento e de revolta social, e os reformistas se tornaram uma força política e religiosa na Alemanha. E o luteranismo, né, que surgiu a partir de Lutero, se espalhou, chegando até na Suíça. Tem um vídeo aí no canal do SEAC falando com mais detalhes sobre Martinho Lutero, para quem, né, tiver interesse. Então, vamos para João Calvino. Ah, aí está o Martinho Lutero. Martinho Lutero. O João Calvino. O João Calvino, ele foi teólogo, foi pastor, foi advogado, foi escritor, foi jurista. E ele foi um dos principais líderes da Reforma Protestante. Desculpa. Desculpa, gente. Bom, Calvino, ele nasceu em Noyon, na França, do dia 10 de julho de 1509. E morreu em Genebra, na Suíça, no dia 27 de maio de 1564. Ele tinha 54 anos. A mãe de Calvino morreu quando ele tinha 6 anos. E ele tinha 4 irmãos. O pai, então, se casou novamente com uma moça que tinha 2 filhas. O pai prestava um serviço ao bispo. Então, Calvino ganhou uma bolsa de estudos e se tornou um eclesiástico. Nesse ambiente, ele conheceu as obras de Lutero. Aos 20 anos, o pai queria que Calvino seguisse os estudos da área de direito. Quem foi João Calvino? Olha que bonitinho. Bacana, viu? Bacana. Desculpa, gente, eu não sei o que deu com a minha garganta. Estava boa. E para o Antônio me ajudar. Bom, aos 20 anos, o pai queria que Calvino seguisse os estudos na área de direito. Ele obedeceu ao pai e ele foi estudar na Universidade de Paris e de Orleans. Lá ele estudou latim, filosofia e dialética. Então ele sofreu uma profunda influência de Lutero. O Calvino era um homem culto. Ele tinha um profundo sentimento moral. E ele tomou contato com as ideias do humanismo, do renascimento, né, que a gente falou agora há pouco. E aos 23 anos, ele publicou a sua primeira obra, chamada De Clementia, que era baseada no estoicismo do filósofo Sêneca, cujo enfoque era a moderação e a razão. E entre 23 e 24 anos, sob a influência de um primo, ele se converteu ao protestantismo. E a sua conversão foi rápida, né? Porque ele estudava as escrituras, ele tinha influência de amigos, né, do protestantismo, ele percebia os bons exemplos, né, de muitos membros da Reforma, inclusive quando eram perseguidos. E o Calvino,
Era uma figura quase paternal. Ele tinha um estilo de pensamento refinado. Era uma pessoa tímida, mas ele era muito procurado pelas pessoas que queriam ouvi-lo. Ele vivia cercado de humanistas e de reformadores. Só que lá na França começou a perseguição aos protestantes, lá onde o Calvino morava. Por defender a sua ideia, o Calvino fugiu para Basileia, uma cidade da Suíça, onde ele escreveu a sua primeira grande obra sobre teologia, porque aquela, De Clementia, foi uma obra filosófica, baseada, né, nos clássicos da antiguidade. Mas aqui ele escreveu sobre teologia. A obra chama-se Os Estatutos da Religião Cristã, que pode ser considerada, assim, uma enciclopédia teológica. Quando ele tinha 24 anos, ele escreveu um outro livro, Sono da Alma, que enfatiza a imortalidade da alma. Em Genebra, né, ele tinha ido para a Suíça, então, lá em Genebra, ele lecionou sobre as escrituras e ele se destacou como argumentador e conhecedor da Bíblia. O primo do Calvino traduziu a Bíblia direto do hebreu e grego para o francês, e foi o Calvino que fez a revisão. Em 1536, a reforma foi finalmente adotada pela Suíça, de forma oficial. E o Calvino se tornou um chefe político lá em Genebra, sede da sua igreja. E ele, inclusive, ajudou a reestruturar a Igreja Reformada de Genebra. Em 1540, Calvino se casou com uma viúva, Idelete de Bury, e ela tinha 2 filhos do primeiro casamento. 9 anos depois, em 1549, a sua esposa morreu e Calvino não casou mais. Ele resolveu dedicar-se ainda mais ao trabalho. E o calvinismo se alastrou pela Holanda, pela França, pela Inglaterra, né? Na Inglaterra surgiu o ramo dos puritanos, na Irlanda surgiu o ramo dos presbiterianos. Enfim, as ideias de Calvino geraram uma grande influência na teologia cristã, na vida social, política, no sistema econômico de diversos países. O calvinismo exerceu, assim, um forte impacto na formação desse mundo, né? O mundo moderno, né? Que começou naquela época. Agora vivemos o mundo contemporâneo, mas o mundo moderno começou logo depois da Idade Média. E o Calvin, ele não queria, né, que se colocasse o termo calvinismo nesse movimento que nasceu a partir de suas ideias. Ele era contra. Mas ficou calvinismo, né? Uma variante do protestantismo que se espalhou pela Suíça, pelos Países Baixos, pela África do Sul, pela Inglaterra, pela Escócia, pelos Estados Unidos também. Quando Lutero divulgou suas 95 teses, o Calvino tinha só 8 anos naquela época. Então, o Calvino é a segunda geração da Reforma Protestante. O Calvino foi para os franceses, o que Lutero foi para os alemães. E aí, né, diante de todo esse movimento de reforma protestante, qual foi a reação da Igreja Católica? Porque após a reforma protestante, o poder da Igreja Católica diminuiu, né? Houve o fortalecimento daqueles princípios sociais, né, da classe média, o fortalecimento dos princípios econômicos, porque o lucro era proibido pela Igreja Católica da Idade Média. Então, o que fez a Igreja Católica? No Concílio de Trento, a Igreja retomou
o Tribunal do Santo Ofício, que era o tribunal da Inquisição para combater as heresias, combater os protestantes, os judeus, né, as feiticeiras, e também criou um Index Librorum Prohibitorum, que é uma lista de livros proibidos pela Igreja. A Igreja reafirmou a autoridade papal, manteve o celibato, né, entre o clero, confirmou a Bíblia Vulgata só em latim como versão oficial, implantou as catequeses, né, que era a conversão ao catolicismo, criou novas ordens religiosas, inclusive a tão famosa Companhia de Jesus, dos jesuítas, fundada por Inácio de Loyola. E quais foram as consequências da Reforma Protestante? Bom, surgiram impactos profundos e irreversíveis na Igreja Católica. A Reforma dividiu, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a Igreja, né, a cristandade ocidental, que na Idade Média era uma unidade religiosa, dividiu. E aí, por conta disso, surgiram as guerras religiosas, né, que obrigou a Igreja a renovar-se, e inclusive a fiscalizar corrupções internas, né, porque houve muita denúncia. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o Papa, porque ele queria se divorciar e a Igreja não deu essa permissão. Então, ele se tornou o chefe da Igreja Anglicana, né, uma igreja que adotou várias ideias da Reforma Protestante. Embora rompessem com a Igreja, os reformadores não estavam pensando em criar uma nova igreja. O que eles queriam, Lutero, Calvino, era recolocar a igreja cristã em suas verdadeiras bases. Eles queriam recuperar, né, a igreja à luz do Evangelho. Mas, como isso não foi possível, acabaram fundando essas instituições independentes. Então, a luterana, a partir de Martinho Lutero, a calvinista, que surgiu com Calvino, a presbiteriana, que vem da palavra presbítero, que é ancião. O ancião faz parte de um conselho eleito, juntamente com ministros, para formar uma Assembleia Geral. E outras igrejas, a metodista, a batista, pentecostal, adventista, ou adventista do sétimo dia. Então, a grande reforma protestante foi um início de retomada do cristianismo dos primeiros tempos. Por quê? Porque a Igreja Católica utilizou a fé como instrumento de dominação, desvirtuou o Evangelho de Jesus, né? E espíritos de luz, sob a égide de Jesus, perceberam a necessidade até de dividir o catolicismo, para enfraquecê-lo e garantir a vinda da terceira revelação do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, traz de volta a ideia principal da doutrina cristã, como nos tempos, né, dos discípulos de Jesus. Então, a espiritualidade organizou a vinda desses missionários, esses reformadores, para restaurar o cristianismo e garantir a sua propagação, a sua continuidade, né, ainda hoje. Então, amigos queridos, passamos uma vibração pelo nosso planeta, por todos aqueles que trabalham na seara do Cristo, sejam de qual religião forem, por todos aqueles que anseiam e lutam pela paz mundial. São todos missionários do Cristo, nas suas diferentes áreas, na política, na ciência,
na economia, na diplomacia, na religião, todos esses batalhadores por um mundo melhor, pela construção de um mundo melhor, todos esses que lutam pela paz, que sejam abençoadas, todos eles abençoados, recebam a nossa vibração amorosa. Vibremos por todos aqueles que passam por dificuldades, estejam no plano material ou no plano encarnado, desencarnado. Vibremos pelos nossos mentores, pelos mentores do SEAC, vibremos também por nós mesmos e pelos nossos familiares. Senhor Jesus, agradecemos muitíssimo por todo o empenho, o zelo, o carinho, a amorosidade, a misericórdia que são dispensados para todos nós. Nós que ainda estamos numa longa jornada evolutiva, muitas vezes cegos, muitas vezes rebeldes, muitas vezes recalcitrantes no mal. Então, nós pedimos, Senhor, abençoe-nos a todos nós. Abençoe nossos lares, nossos familiares. Que assim seja. Amigos queridos, desculpa a minha tosse. Uma boa noite a todos.